Bom, o Banco Central anunciou novas medidas de segurança para o Pix. O objetivo é reduzir as fraudes e crimes ligados ao pagamento instantâneo. Nós vamos conversar agora ao vivo, então, com o Marcos Zanini, que é especialista em cibersegurança da Dínamo. E quem vai integrar, então, essa conversa com a gente é a nossa analista de economia, Priscila Yazbek. Já seja muito bem-vinda também, Priscila. Bom, eu queria já perguntar ao Marcos se essas medidas anunciadas pelo BC, se elas vão contemplar esse risco de segurança que a gente estava passando nesse momento. Bom dia, Marcela, bom dia, Luciana, bom dia, Priscila, obrigado, bom dia a todos. Acho que sim, acho que ela faz uma restrição ao uso do Pix num determinado horário e, consequentemente, você diminui o risco só para o limite que o Banco Central autorizou, né? Que, se eu não me engano, é de R$1.000. Eu acho que é uma medida que melhora, que inibe as tentativas de fraude, mas, de qualquer forma, eu acho que a gente não ataca o problema raiz, que é a insegurança em si, e a gente acaba restringindo, de certo modo, as pessoas de poderem fazer as operações de transferência delas. É exatamente esse ponto que eu queria falar com você, Marcos, porque aí a gente tem um problema de falta de segurança que é combatido com mais regras ali para o consumidor, que teria ali mais espaço para poder transferir seu dinheiro e fazer suas compras ou vice-versa. Agora, essas medidas que foram colocadas, elas são colocadas depois de um tempo já que o Pix está em vigor. Será que isso não teria que ter sido pensado antes? Eu acho que sim, Marcela, mas eu acho, de novo, que isso é um retrocesso, né? O Brasil tem fama de ser inovador em soluções bancárias. E eu acho que o Pix existe mais ou menos hoje uns 35 países no mundo que utilizam algum tipo de transação, de transferência de dinheiro online, como é o Pix. O Pix é uma inovação muito boa e ele beneficia, em especial, as pessoas desbancarizadas, né? Aquelas pessoas que adotaram algum tipo de sistema de carteira digital, enfim, que não faz tantas exigências para abertura de conta, e eles acabam podendo usar, então, uma conta onde eles podem fazer transferência, pagamentos. Então, eu acho que existiu uma preocupação do Banco Central em tentar não restringir essa liberdade de pagamento que a gente tinha, de transferência. Quer dizer, aquele negócio de não poder transferir dinheiro no sábado, no domingo, era muito ruim, né, antes de ter o Pix. E agora você tem uma liberdade. Então, eu acho que sim, que o Banco Central teve que tomar uma medida que eu acho que não é competência dele, quer dizer, ele teve que interferir no processo de segurança, no comportamento das pessoas e no comportamento da sociedade. Mas, enfim, foi o que foi possível. Ninguém sabe, né, se R$1.000 é muito, é pouco, para alguns vai ser muito, para outros vai ser pouco. Quer dizer, eu acho que se uma pessoa for fraudada em R$100 ou 200 ou 50, é tão ruim quanto ser fraudada num valor maior. Marco, você disse anteriormente, já falamos antes, sobre a questão do problema da segurança pública aqui no país, né? Que a tecnologia bancária é avançada, mas a gente tem um problema forte de segurança pública. Queria que você falasse um pouquinho sobre quais são os principais golpes que estão acontecendo hoje. Já adianto que tem algumas mensagens em grupos, em redes sociais, falando para as pessoas não deixarem muito dinheiro na conta, justamente para não correr o risco de, num sequestro, ter que passar todo esse dinheiro para um assaltante. Queria entender, então, quais são esses golpes e o que você recomenda, se seria realmente usar esse limite de R$1.000 definido pelo Banco Central, que os bancos vão passar a adotar, ou se a pessoa deve fazer isso, ou se ela pode ali definir quais pessoas que ela vai querer deixar um limite maior ou não. Quais são suas orientações nesse sentido? Tá, sua pergunta é bastante ampla, eu vou tentar organizar ela rapidamente, tá? A primeira, eu acho que existe uma exploração da boa-fé das pessoas nas fraudes digitais, ou seja, a maior parte das fraudes digitais, elas estão ligadas à engenharia social, que a gente chama, que muitas vezes, um fraudador liga no celular de uma pessoa e se identifica como sendo do banco ou sendo de algum software que ele utiliza, falando que está fazendo checagens de segurança e pede para a pessoa fornecer uma senha ou algum código que chegou por SMS, enfim. E as pessoas, por boa fé, por acreditarem que realmente
é quem está se identificando, que é uma pessoa do banco, por exemplo, acaba fornecendo essas informações. Eu acredito que esse é o principal golpe que existe hoje no mercado e as pessoas, acredite, passam as senhas do banco por telefone e aí os fraudadores acabam operando. O segundo comportamento do usuário que prejudica muito é muitas das apps de banco, das carteiras sociais, esses principais bancos digitais, eles têm uma facilidade para o usuário, que é uma vez que você se identificou naquele sistema, ou se identificou no software, entrou com a sua senha, quando você sai, para de usar o software, ele não fecha a sessão, ele não fecha o software, porque isso é uma facilidade, né? Quando você voltar para o software, ele já está autenticado, você já está nele. Mas aí, se você juntar isso com outro comportamento, que é as pessoas usarem, por exemplo, os navegadores, né? os GPS no carro, o que acontece é que se alguém pegar o seu celular que está aberto naquele instante, ele vai clicar na sua app de banco digital ou de carteira digital e ela vai estar aberta. E a partir daquele instante, a carteira digital, a app, ela acha que é você que está operando e vai autorizar você a fazer um Pix, fazer um pagamento, enfim, ele acha que é você. O grande problema hoje das fraudes é que o software acha que é você que está operando e não um outro. E, enfim, tecnologicamente, a gente pode pedir para o usuário ficar fazendo reautenticação o tempo todo, entrando com a senha de novo. Mas isso, do ponto de vista de experiência do usuário, é uma coisa ruim, né? A gente não gosta de ter que ficar fazendo isso. Então, eu acho que o comportamento das pessoas tem que mudar, né? Você tem que, toda vez que você sair da operação do seu banco, você fechar o sistema para que na próxima vez que você for entrar, ele peça para fazer a autenticação, quer dizer, ele tenha que entrar com a senha de novo. E aí isso impede muitas fraudes quando os celulares são roubados, por exemplo, quando está no vidro do carro, usando um navegador GPS, ou quando as pessoas estão digitando na rua, andando. Aliás, é uma prática que é ruim, né, em todos os aspectos, que é você andar com o celular na rua fazendo alguma coisa, porque quando alguém rouba o teu celular, e essa é uma prática comum nas grandes avenidas aqui de São Paulo, a pessoa rouba o seu celular quando você estava digitando uma mensagem ou qualquer coisa, e nesse instante o seu celular está desbloqueado. E esse é um comportamento que estimula a fraude. Por último, eu tenho seguido um comportamento, o problema do sequestro relâmpago talvez seja o mais difícil de você combater, porque nesse momento o bandido lá, ele tá com o seu celular e está com você. E aí é difícil você prevenir uma autenticação. Ele vai coagir você a se autenticar no seu banco e aí nessa hora ele vai fazer uma transferência. A prática que eu uso no meu celular é, eu tenho um banco onde eu deixo alguma aplicação que eu tenha na poupança ou em qualquer aplicação que você tenha, mas esse banco, essa app desse banco eu não deixo no meu celular. Eu só opero ela pelo meu computador. E no meu celular eu tenho uma app de uma carteira digital que eu tenho pouco dinheiro. Lá eu tenho 500, 600 reais nessa app que eu uso no dia a dia para pagar alguma coisa. Se eu não uso cartão de crédito, aí eu pago com aquela app. Ou se eu vou no caixa eletrônico sacar um dinheiro, eu saco dessa app. Quer dizer, se hoje eu fosse, infeliz, tomara que não, né? Mas se um dia eu sofrer um sequestro relâmpago, no meu celular eu só vou ter uma app que tem um valor baixo e isso não vai estimular a pessoa nem a querer levar muito dinheiro seu e, eventualmente, não perceber na sua app que você tem uma aplicação, um investimento qualquer lá e querer ficar com você até que ele consiga transferir todo o seu dinheiro. Marco, sobre tudo que você acaba de nos dizer agora, queria dizer que há alguns meses nós celebramos a vinda do Pix, nós fizemos várias entrevistas sobre o Pix aqui, falamos sobre a segurança do Pix, falamos para a população quanto era seguro. Por outro lado, nós sabemos que o Brasil vive uma crise de segurança pública, não é novidade para ninguém. A gente não tinha que ter uma previsibilidade sobre isso, não deveria ter um estudo sobre isso para anunciar aos usuários de bancos, de apps, por exemplo? Acho que sim, Luciana. Eu acho que, enfim, nós de tecnologia, né, acreditamos sempre que o mundo ele pode ser melhor do que ele realmente é, né? Então, você pensa na inovação, da facilidade para as pessoas. De novo, eu vou te dizer, o Pix, ele foi uma solução que, na minha opinião, contemplou uma população de baixíssima renda que, em geral, não tem acesso a contas em banco.
né? É muito difícil você abrir uma conta no banco tradicional, ele pede para você ter comprovante de endereço, comprovante de renda, são características que as pessoas não bancarizadas em geral não têm. Então elas partiram para utilizar algum sistema de carteira digital que são mais flexíveis em aceitar elas como cliente. E aí o Pix passou a ser um benefício para essas pessoas receberem. Imagine uma diarista, né? Ela tinha que andar com o dinheiro que ela recebeu no trabalho dela do dia, hoje ela recebe um Pix. Eu acho muito mais seguro a forma de ela receber o dinheiro e depois de ela poder usar esse dinheiro. Mas, de fato, eu acho que ninguém tinha um termômetro da criatividade dos bandidos em fazer esse tipo de fraude, né? De pegar a pessoa e fazer uma transação. Eu acho que, em especial, os bancos precisam se concentrar nas contas que recebem o dinheiro do Pix, porque, na minha opinião, a vulnerabilidade está aí, né? Se o bandido fez um Pix para algum lugar, esse algum lugar é uma conta que foi aberta e provavelmente pode ter sido aberta com um documento roubado ou com algum tipo de fraude na abertura da conta que está permitindo que esses bandidos recebam o dinheiro, saquem ele rapidamente e não comprometa ninguém. Então, eu acho que sim, tá? Que nós de tecnologia temos a obrigação de pensar melhor tudo isso. Marco, uma das regras que foram definidas ontem pelo Banco Central foi que os bancos vão, a partir de agora, ter que identificar transações suspeitas, rastrear contas suspeitas, já que a gente está vendo muito uso de contas laranja. Você acha que os bancos deveriam investir mais em cibersegurança? Você acha que as empresas, de forma geral, a gente está vendo muitos crimes eletrônicos, você acha que as empresas estão demorando para fazer esse investimento, demorando para gastar esse dinheiro e, com isso, o consumidor é quem está pagando a conta? Eu acho que o investimento em cibersegurança ele vem crescendo, mas ele ainda é muito baixo. As empresas de tecnologia, de um modo geral, e os bancos se incluem aí, eles se preocuparam muito mais em investir na experiência do usuário, em facilitar, em um sistema ser mais simples, mais bonitinho, enfim, tudo isso. E a segurança, você sabe que a gente brinca que é obra enterrada, né? Ninguém vê. Enquanto a segurança está funcionando, ninguém percebe que ela está lá e essa é a segurança boa. Mas, ao mesmo tempo, isso facilita o não investimento em segurança. Eu acho que essa onda, esse ano, eu não me lembro de nenhum dia ouvir vocês na CNN não falarem de algum tipo de fraude eletrônica, né? Ou porque é vazamento de dados, ou porque é vazamento de cartão de crédito, enfim. Então, eu acho que essa é uma preocupação que está permeando a sociedade agora e é uma obrigação dos bancos correrem atrás disso. A gente conversou com o Marco Zanini, especialista em cibersegurança da Dynamo, falando aí então sobre essas mudanças anunciadas pelo Banco Central de proteção do Pix. Obrigada, Marco. Até uma próxima oportunidade. Bom dia para você. Eu que agradeço. Obrigado. Bom dia. Obrigada, Marco.